Olá, concurseiro, olá, concurseira, professor Bruno Bastos, mais uma vez aqui para a nossa aula de redação para concurso público. Hoje nós vamos aqui iniciar a nossa aula de número 2. Lembrando que na aula anterior foi uma aula de apresentação em que falamos sobre tipologias e gêneros textuais, conceitos importantíssimos para trabalhar a questão da estruturação dos textos, certo? Vocês se lembram disso? Então, e nesta aula a gente vai abordar a questão do texto dissertativo, deixa eu ver se a letra fica boa aqui, dissertativo expositivo, ok? O texto dissertativo expositivo no concurso público, não se enganem. O texto dissertativo expositivo, que é o texto que explica, que é o texto que informa, é o texto que não tem compromisso com emitir juízo de valor ou opinião, ele não apresenta uma tese na introdução, por exemplo, certo? Ele trabalha com definições, conceitos, explicações de maneira geral. Esse texto, ele é amplamente cobrado em diversas bancas aí, ok? Eu não vou aqui falar de bancas específicas, o que eu falar acerca do texto expositivo nesta aula serve para qualquer banca que lhe cobrar o texto expositivo lá na sua discursiva, ok? Então vamos lá. Lembrando, o texto expositivo, ele tem compromisso com o quê? Com explicar alguma coisa, definir alguma coisa, informar alguma coisa, né? Informar, certo? Ou seja, apresentar o seu conhecimento por meio de um texto é o fato de você expor, né? Naquele texto você vai expor o seu conhecimento. E como que isso acontece nos concursos públicos? Eu acho que o primordial dessa aula não é conhecer apenas a estrutura do texto em si, tá? Até porque, em relação à estrutura, é bom que se mantenha a estrutura clássica, aquela estrutura típica da dissertação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. A grande questão é o conteúdo. Ele não é argumentativo, ele é explicativo, informativo, ok? Então, o que vocês precisam observar para saber se, na prova de vocês, será cobrado um texto dissertativo expositivo ou um texto dissertativo argumentativo? Vamos lá. Fundamentalmente, o edital apresentará isso para vocês de algumas formas. Por exemplo, quando você vai fazer um concurso para uma área muito específica, né? Temos aí na área do direito, por exemplo, na área do direito, seja lá para procurador, qualquer outras áreas específicas. Na área da Polícia Federal, por exemplo, nós temos a questão do papiloscopista, né? Uma área muito específica. Estes cargos que são específicos, logo no comando do edital, nas orientações que aparecem lá, quando trata da questão do tema, o tema a ser abordado na sua prova discursiva, já vai entregar ali para você se o texto será expositivo, né, o expositivo, esse texto explicativo, ou se será um texto argumentativo. De que maneira, professor, isso acontece? Ora, porque se eu estou lidando com um cargo específico e para aquela função que eu vou desempenhar, a instituição quer que eu apresente o conhecimento naquela área, ora, é comum o edital apresentar para você ali qual o tema que vai ser abordado. Então ele pode dizer, por exemplo, aqui, o tema da redação discursiva será abordado a partir dos itens, né? Vamos colocar itens, quais itens, né? Itens 2 e 3 do edital, por exemplo. Aí você vai lá no edital e vê o que está cobrando lá nos itens 2 e 3 do edital, do que versa aquela área do edital. Aí você vai se deparar com uma questão específica.
Por exemplo, o item 2 e 3 fala de direito administrativo, né? Se você estiver fazendo um concurso para uma área de direito. Ou ainda, o item 2 do edital trata das questões de patologias enfim, e outras questões dessa área. Se você estiver tratando, né, de um concurso para a área médica. Entendem isso? Agora, se você for fazer um concurso que no comando lá do edital fala que o tema é sobre atualidades, ora, é de se entender que neste caso é mais amplo, é mais genérico. Então pode ser geopolítica do Brasil, geopolítica do mundo, enfim, são temas mais sociais, polêmicos, que vão exigir a sua criticidade. Já no texto dissertativo expositivo, que é o nosso foco aqui, será cobrado questões ali que são questões específicas. Ok? Então, para você ter certeza de que vai estruturar o texto da forma que a banca exige, não tem como. Você precisa ler o edital e lá na área da prova discursiva observar qual será o tema. O tema versará sobre o quê? Se for questões específicas, itens específicos dentro do edital para o cargo que você está concorrendo, então será exigido de você um conhecimento específico. Você terá de explicar conceitos, você terá de apresentar definições, apresentar informações para o seu avaliador. Beleza? É isso que vocês precisam estar de olho. Primeira coisa, então o texto dissertativo expositivo, ele vai exigir de você que você domine aquele assunto para a área que você está concorrendo aquele concurso ali, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, vou espelhar agora aqui, ó. Veja, lembrando, isso aqui não é uma aula específica da banca XYZ. Não, eu trouxe aqui apenas um exemplo. Tudo que eu falei anteriormente, antes deste slide, que se trata de texto expositivo, você vai aplicar em qualquer banca. Até porque cada banca vai ter uma forma de apresentar a proposta. Se for texto expositivo, o texto ele vai ser expositivo. A forma como ele vai querer que você estruture o texto, aí cada banca vai pedir de uma forma, tá? Então observe isso aqui, isso é muito interessante. Esta prova aqui é da CESP. Pelo que eu posso observar, deixa eu confirmar aqui, esta prova, ela é para papiloscopista. Beleza? Então é uma área muito específica, né? A área da saúde é uma área muito específica. Olha bem aqui o comando. Aí você tem aqui as orientações gerais, tá? Isso aqui é da banca CESP. Você tem as orientações gerais. Isso, normalmente, as provas apresentam isso. No edital também isso aparece, tá? O que você pode ou não pode fazer na prova. E o que você deve e o que não deve fazer. Temos aqui um texto motivador. Nós já sabemos o que é isso, porque eu fiz vários textos sobre isso. Texto motivador, tá? Para te orientar, te dar um norte, para que você possa pensar, fomentar e imaginar questões que você pode abordar acerca do tema. Aqui você tem um tema, está aqui, ó. Agora, preste atenção nesta estrutura. Considerando que o fragmento de texto apresentado tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo. Ele não está dizendo se é um texto dissertativo argumentativo, é dissertativo, a respeito da farmacologia geral. Então olha só, farmacologia geral e específica da cocaína. Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Então olha só, nós temos aqui um tema, né, uma frase temática que apresenta uma abordagem acerca de algo muito específico. E ele apresenta para vocês aqui, ó, um roteiro. Um roteiro. Isso aqui é um roteiro. Ok? E o que você precisa fazer?
inserir no seu texto estes tópicos aqui. Você vai ter de falar sobre eles. Tá vendo? Ó, então, além desse tema aqui, você precisa elaborar o seu texto considerando cada um desses itens aqui, ó. O item 1, o item 2, o 3 e o 4. Item 1, defina farmacologia, tal, tal, tal. Item 2, descreva a ação, tal. Não está pedindo para argumentar nada. Item 3, discorra sobre a ação e por aí vai. Item 4, comente a depuração e por aí vai. Então, observe, o texto expositivo que está sendo exigido de você é o que nós chamamos de texto expositivo com roteiro. Tá vendo? Nem sei se você conhecia isso, mas o texto explicativo não é só um texto explicativo aleatório. A banca que vai definir, a banca vai entregar para você como deve ser estruturado esse seu texto. E é claro que aqui você precisa manter ali aquela estrutura típica, né? Sim, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós não vamos tratar dessas especificidades nesta aula para que não fique tão longa, mas em aulas futuras eu vou falar da estruturação de um texto, de um parágrafo expositivo, bem como do argumentativo, mais para frente falaremos disso, ok? Então, quando você se depara com uma prova em que exige de você um texto nestes moldes aqui, ó, nós temos então um texto expositivo com roteiro. Em nenhum momento está pedindo para você argumentar ou se posicionar, tá? Então, se ali aparecesse posicione-se, argumente, aí já mudaria tudo. Aí nós teríamos, em vez de um texto expositivo com roteiro, seria um texto argumentativo com roteiro. Beleza? Isso vai variar de banca para banca. Mas lembre-se, texto expositivo é texto expositivo. A modalidade a estrutura vai variar de acordo com cada banca. Uma banca vai colocar alguns elementos que você precisa apresentar no seu texto, o que precisa ser definido e explicado. Outras bancas não vão apresentar o mesmo número de itens a ser apresentado no texto. Isso é muito relativo. Mas lembre-se, texto expositivo é texto expositivo. Ele tem o compromisso de explicar, conceituar, definir alguma coisa, ou seja, demonstrar para o seu avaliador, por meio deste texto, que você tem propriedade em todo aquele assunto que é fundamental no desempenho da função que você está concorrendo, ok? Então eu fico por aqui. Tá? Espero que vocês tenham assimilado bastante essas dicas para que na próxima aula a gente fale agora sobre o texto argumentativo e assim a gente vai abastecendo essa playlist aqui para te ajudar nessa prova. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima, hein?